Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Mais uma sexta-feira aqui, estamos aqui para o nosso bate-papo. Eu gostaria de dizer que você que entrou aí rapidinho, só para dar uma espiadinha, fica até o final, que eu prometo que hoje eu quero fazer muita gente pensar, tá? Todas as minhas lives, a minha proposta é fazer as pessoas pensarem e hoje eu vou fazer muito vocês pensarem, tenho certeza disso. Então, quem puder, fica comigo até o final. Quem deu a entrada só para dar uma olhadinha, depois, quando tiver tempo, volta e assiste de novo, que hoje eu prometo, tá? Hoje nós vamos falar sobre mente, essa mente tagarela que não nos deixa em paz. E antes de começar a falar, eu queria pedir você para me seguir no canal do YouTube. Tô arrumando ainda, tá ficando bem bonitinho, tá todo sendo organizado. Os vídeos daqui do Instagram, as lives estão migrando para o canal pro YouTube. Eu vou deixar o link na descrição, mas lá na bio já tem um link para entrar no YouTube, tá bom? Obrigada, obrigado, e vamos começar. Então, hoje eu vou falar sobre a mente tagarela, sobre essa mente que não para, que processa, está o tempo todo processando informação, está o tempo todo absorvendo informação, está o tempo todo tendo que tomar decisões e que ela não para de forma alguma. Essa mente tagarela, ela é construída desde a infância. Nós nascemos com um cérebro e à medida que vamos crescendo, desenvolvendo, a gente vai absorvendo as informações do nosso exterior. E quando a gente começa e descobre que já está falando, por exemplo, aí é hora de começar a colocar para fora tudo que está na nossa mente. E aí entra aquela fase da criança onde ela começa a repetir tudo, aquela fase bonitinha, né? Aí já é a mente em ação. Depois ela passa aquela fase das perguntas, dos porquês. Muitas vezes ela não está interessada na resposta. A criança ela só quer simplesmente falar. Ela só quer colocar para fora o que na mente dela está processando a 1000 por hora. E quando a gente entra para a escola, a idade escolar, aí é onde as coisas, eu não diria que piora, mas é onde as coisas, onde essa mente tagarela se concretiza, que é na idade escolar. Por quê? Porque a escola nos ensina a expandir a mente. Ensinar, aprender, conteúdo, e a gente só absorve conteúdo. Só que a escola, ela não nos ensina a parar de pensar também. Elas não nos ensinam a acalmar essa mente. E aí é onde mora, eu não diria o perigo, mas é onde mora o agravamento dessa mente tagarela, onde a gente vira um adulto, né? Passa pela adolescência, vira um adulto, e é essa mente o tempo todo que muitas vezes nos tira o sono, muitas vezes nos impede de tomar decisões assertivas, porque você não consegue se concentrar, você não consegue compreender as coisas, absorver as coisas de forma que te traga uma claridade assertiva naquilo. Esse é um dos problemas da mente tagarela, né? Augusto Cury, ele fala da síndrome do pensamento repetitivo, que é basicamente essa mente que não sossega, né? É o repetitivo, desculpa, acelerado, síndrome do pensamento acelerado, que é quando os pensamentos realmente não param, eles estão ali ó, o tempo todo, muitas vezes lhe deixando confusa, muitas vezes lhe deixando atropelada nas coisas do dia a dia, certo? E o livro Osho, ele traz uma concepção bem interessante, que é a seguinte: a mente está dentro de cada indivíduo, certo? Então, assim, eu, Lucília, eu tenho a minha mente. Porém, essa mente, ela é uma projeção da sociedade dentro de mim. Logo, a minha mente pertence à sociedade. O que eu quero dizer com isso? Eu disse o quê? Que quando nós éramos crianças, né, a nossa mente foi constituída ao longo do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento. Se a nossa mente ela foi constituída por fatores externos, pela sociedade onde nós vivemos. Então, é o que ele quer dizer. Eu tenho a minha mente, só que a minha mente ela é uma projeção da sociedade do que eu vivo. Por exemplo, uma pessoa que é comunista, ela projeta a ideologia, as ideias do comunismo. Uma pessoa que é capitalista, ela projeta a ideologia, ela projeta, né, a sociedade que ela está envolvida voltada para o capitalismo. A mesma coisa acontece com as religiões. Uma pessoa que é católica, né, ela tem aquele pensamento dela, a projeção da religião, da doutrina que ela frequenta. Uma pessoa que é do candomblé, né, ela tem aquela projeção do candomblé.
Então, percebe como essa questão da mente, e a gente passa a pensar de acordo à sociedade, ao núcleo que nós estamos envolvidos. Por isso que ele fala que a nossa mente é uma projeção da sociedade. Então, logo, a nossa mente é da sociedade. E aí tem uma historinha bem interessante que eu trago para poder a gente compreender isso. Olha o quanto que nós somos manipulados, mas nós somos descaradamente mesmo manipulados pela sociedade. Aí tem uma história que diz o seguinte, tem um mago que vive nas montanhas e ele cria ovelhas. E ele observou que ele estava perdendo muitas ovelhas, porque ele usava dessas ovelhas, ele sacrificava ovelhas para o seu sustento, e quando ele precisava de algum dinheiro, de alguma renda, ele também sacrificava ovelhas para vender na cidade, para ter mais ovelhas, até, enfim, para seu sustento. Então as ovelhas viam ele sacrificando e tinham medo, criavam medo. Então quando ele soltava as ovelhas para pastar na serra, as ovelhas iam embora, elas fugiam. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou e começou a hipnotizar as ovelhas. Ele pegava uma ovelha e falava, olha, você é um leão. Então, por você ser um leão, você não precisa ter medo de morrer. Porque aquele homem ali, ó, ele só mata ovelhas. Olha, pegou outra ovelha, olha, você é um cachorro. Você não precisa ter medo de morrer. Porque quem morre são as ovelhas. Aí ele pegou outra ovelha. Olha, você é um cavalo. Você não precisa ter medo da morte, porque só quem morre são as ovelhas. E ele saiu hipnotizando uma por uma todas as ovelhas. Quando ele precisava sacrificar uma ovelha, as outras ovelhas ficavam rindo. Por quê? Porque nenhuma se via como ovelha. Elas se viam como cachorro, como cavalo, elas se se viam. Mas uma via a outra que era uma ovelha. Entende? E aí, quando ela ia sacrificando, né, elas não se viam naquele papel de ovelha. Quantos processos acontecem na vida da gente que a gente muitas vezes se coloca em papéis que no fundo não são nossos. Tem uma doença chamada mitomania, tá? Mitomania é uma doença caracterizada pelas pessoas que elas mentem tanto, a mente dela já está acostumada a mentir, que aquilo é a realidade dela. E ela faz isso de forma consciente, ela mente, ela vira uma mitomaníaca, ela mente de forma consciente, porém aquilo é uma proteção para ela. Entende? Ou seja, ela não se vê uma ovelha, ela se vê qualquer outra coisa, ela se vê a projeção que ela faz, que ela quer que os outros acreditem, mas não ela mesma. A mesma coisa aquelas pessoas que a gente vê que são pessoas que querem mostrar, que acham que são, mas que no fundo, elas não são bem aquilo. E elas não conseguem se ver. Entende? Essas são as ovelhas. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum pessoas acumuladoras. E os acumuladores, eles só não acumulam coisas caras, coisas que eles compram pela internet, né? Que são as pessoas que compram também compulsivamente. Eles acumulam lixo. Só que eles não enxergam aquilo como sujeira, eles não enxergam aquilo como que faz mal para eles. Eles não enxergam isso. Por quê? Aquilo já é o natural deles, é o normal deles. Então, assim, eles não se veem como ovelhas. Você está entendendo? Entende o que eu quero, a linha desse raciocínio? O quanto a gente pode ser hipnotizado pelas coisas da sociedade. Em Mateus, capítulo 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 4, é aquela máxima que Jesus fala, nem só de pão vive o homem. O pão, a mente te traz o pão. A mente é responsável pelo pão. Mas a mente não te traz alegria. A mente não te dá paz. Nem só de pão vive o homem. Se eu não vivo só de... nem só de pão vive o homem. Se eu não vivo só de pão, o que mais eu preciso para viver? A mente já me garante o pão.
né? Mas o que mais? Não quero desmerecer a mente de forma alguma, porque a mente é extremamente importante para a vida da gente. Abrindo um parênteses e deixando esse pensamento um pouquinho mais para frente. A mente é extremamente importante para a vida da gente. Toda a ciência da nossa sociedade, do nosso mundo, ela é desenvolvida a partir da mente. Toda a tecnologia ela é desenvolvida a partir da mente. A nossa mente lógica, né? A nossa mente da razão, do racional. Né? A gente vive pela razão, o racional equivale. Não é assim? Razão, na filosofia, é a capacidade de todo indivíduo, é a capacidade moral e intelectual de todo indivíduo. Quem é que forma a nossa capacidade moral? A sociedade onde nós vivemos. Quem é que forma a nossa capacidade intelectual? A escola, os meios que a gente, os estudos que a gente faz, estudos em igrejas, em determinados locais que você se reúne para compartilhar saberes, né? E aí, se você me disser, e esse algo mais do pão? Ah, Lucília, é o coração. Ok, mas a mente lógica, né? A ciência descreve o coração como sendo um órgão, um músculo extremamente importante para bombardear o sangue no corpo. Ponto. Eu expliquei o que é o coração. Ah, e os sentimentos? Simples também. A mente responde o que são sentimentos. Sentimentos são reações químicas que acontecem no nosso corpo mediante a fatores externos. Ponto. Explicado o que é sentimento. Então, o que é esse algo mais que eu preciso para viver além do pão? Existem várias correntes que poderiam responder essa pergunta. Como o objetivo do canal é Caminhando com Jesus e é trazer uma proposta de Jesus Cristo para a vida da gente hoje, para nos auxiliar a ter uma vida mais leve, mais tranquila, então eu fui recorrer à Bíblia para explicar o que é esse algo a mais que o pão, que é a mente que a gente precisa para sobreviver, tá? Em Samuel 16, versículo 7, ele fala o seguinte: o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitarei. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O homem vê a aparência. A aparência é o quê? A mente. Nossa, eu tô precisando de roupa, tô com as roupinhas velhas, preciso comprar umas roupas novas, mais transadas, não sei o que. Ah, vou pra tal lugar, preciso de uma roupa assim. Eu preciso arrumar meu cabelo. Ah, não, eu tenho que estar com as unhas arrumadas. Vixe, eu tô gorda, eu tô fora do peso. Ó a mente! A mente tá lá, a 1000 por hora. Tá garelando a 1000 por hora. Mas e o que é esse coração que o Senhor vê? Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o teu coração, pois dele depende toda a tua vida. Toda a minha vida depende do coração? Mas se a mente é muito importante para a gente, por quê? O que é que esse coração tem que dele eu dependo da minha vida? Mateus 22, 37. Respondeu Jesus aos discípulos: ame o Senhor, a teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Jesus coloca o coração em primeiro lugar, depois a alma, depois a mente, o entendimento. Então, mais uma vez, o coração é extremamente importante. Mas a mente não já disse que o coração é só um músculo? O que ele tem a mais? Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mateus 5,8. Bem-aventurados puros de coração. E aqui eu aproveito para dar um parênteses e dizer o seguinte: puros de coração não são só os dirigentes religiosos, não são só Papa, não são só as grandes pessoas que falam de Jesus Cristo, que têm status, que têm... Não. Puro de coração é todo ser humano que se coloca no caminho do bem, que se coloca no caminho de cativar virtudes, de se melhorar cada vez mais e de tirar de dentro de si, de limpar teu coração através do perdão, limpar teu coração de todos os rancores. Isso é ser puro de coração, tá? Tá no alcance de qualquer ser humano. Nunca pensem ao contrário disso, tá?
Então, trazendo essas máximas, onde Jesus sempre coloca, e Deus sempre coloca o coração em primeiro lugar, eu quero que fique bem claro que ninguém nunca mais repita na face da terra uma frase que, inclusive, eu já repeti muito, que é: o coração é mudo, surdo e cego. Mentira! Não é coração, não é surdo, não é mudo, nem é cego. Ah, Lucília, mas eu amava tanto uma pessoa, eu casei com ela, com 5 meses eu tive que terminar porque ela não prestava. Então, meu coração me enganou. Mentira, não foi teu coração que te enganou. E se você começar a contar a história, eu te mostro. Você conhece um cara, sai com um cara, de repente você beija o cara, nem rolou muito aquela química, mas o cara é interessante, o cara é bonito, tem um carro bacana, te levou para um restaurante bacana, e você começa a sair mais vezes com ele. Daqui a pouco você apresenta ele para a tua família, nossa, que homem bacana, ai, você conseguiu um homem para você casar, você tem que casar com esse homem, e aí sua mãe, seu pai, todo mundo começa a falar muito para você. E você começa a ver tudo o que estão falando nessa pessoa. Só que no fundo, lá em quadro, parede, seja como for, você sente que ele não é tudo aquilo, que falta alguma coisa ali que você não está entendendo. Só que para a sociedade é o casamento ideal, é o homem perfeito, é o homem galanteador, é o homem da tua vida. E aí você vira para ele e fala, eu te amo. E aí casa com esse homem. Pronto, casou. Eu amo ele, casou. Com poucos meses, ele começa a ser bruto, a ser grosso, daqui a pouco rola um tapa ali, um negócio, ele começa a judiar mais de você, ele começa só abusos ali, e aí teu casamento acaba em menos de 1 ano. Aí você vem me dizer que é o teu coração que te enganou? Não, não foi. Teu coração que te deixou cega? Não. A sociedade, tua mente processando o que a sociedade falava, o que a sociedade colocava, você tomou isso como a tua verdade, você tomou esse amor, como é a palavra? Projeção. Você fazendo a projeção da sociedade, você tomou esse amor como sendo o teu coração, e no fundo não era. Você estava projetando o que a sociedade te dizia. Então, nunca mais ninguém, por favor, fale que o coração é cego, mudo e surdo. Nunca. Todos esses versículos que eu acabei de falar mostram o que Jesus veio fazer aqui na Terra. Jesus veio para esse mundo para mostrar às pessoas que o verdadeiro fundamento da fé vem do coração. As pessoas viviam acostumadas com uma fé lógica, uma fé da mente. O que eu falo de uma fé lógica? O que eu falo da mente? Vocês sabiam que naquela época, no tempo de Jesus Cristo, quando a pessoa cometia alguma coisa errada, que eles falavam de pecado, né? Quando cometia algum pecado, eles tinham que sacrificar um animal para que Deus perdoasse eles. E aí, a depender da classe social daquele cidadão, os sacerdotes da época mandavam ele sacrificar bois, ovelhas. Mate 4 ovelhas para poder Deus te perdoar. Sacrifique 2 ovelhas. Você precisa sacrificar 1 ovelha. Só que aquele sacerdote, ele já estava comunado, é uma palavra esquisita, mas assim, ele já estava de acordo com como é a pessoa que cuida de ovelha? Com os fazendeiros lá, vou usar o termo fazendeiro, que agora me saiu, ele já estava de acordo com essas pessoas para que essas pessoas dessem uma olhadinha neles. Essa era a fé daquela época. Você tinha que sacrificar um animal para poder Deus te perdoar. E aí Jesus vem no meio disso para mostrar que não existe essa troca de perdão pelo pecado. Que você tem que voltar para o seu coração. A fé, ela tem que vir de dentro, é um trabalho de dentro para fora. E Jesus vem o tempo todo para dizer, nem só de pão vive o homem. Acordem, ouçam vossos corações. Bem-aventurados puros de coração. E todas essas outras máximas que eu já acabei de ler para vocês, eu não vou repetir. Então, essa máxima que Jesus fala, ele traz o coração para o ponto mais importante do que a nossa mente. E a gente vive o nosso dia a dia totalmente ao contrário, a gente dá vazão à nossa mente.
Esse é o problema da mente, da nossa mente. É quando a gente coloca ela como mestre da nossa vida. A nossa mente, ela tem que ser o nosso servo, nós que temos que ter controle sobre a mente. E o livro Osho, ele traz uma tríade, bem interessante, que eu trago aqui também. O Osho, ele fala que além do coração e da mente, nós precisamos do ser. Nós primeiro precisamos ser, segundo nós precisamos do nosso coração e terceiro nós precisamos da mente para poder viver a vida de uma forma mais leve, de uma forma mais feliz e para conquistarmos a paz. Eu já falei lá atrás que a mente ela não traz a paz. Então, quem te traz a paz? Teu coração. Só que para você ter um equilíbrio de coração e mente, para você dominar a mente, botar a mente lá abaixo e ouvir teu coração, você precisa do ser. E aí eu fiz um triângulo, esse triângulo fica por minha conta, onde o ser está aqui em cima, no primeiro lugar, né? Do lado esquerdo, do lado esquerdo fica lá o coração, segundo lugar, e em terceiro lugar a nossa mente. Percebe a inversão que nós fazemos dessa tríade? A nossa mente está lá em cima, o tempo todo. Se você perceber mais um pouquinho, você compreende que a mente é o grande responsável, essa mente tagarela, né, que a gente está falando, ela é o grande responsável por metade dos nossos problemas psicológicos. Ela é responsável por todas as nossas preocupações, pelas nossas ansiedades. Nós nos concentramos muito na mente. Nossas decisões não assertivas, erradas, nós tomamos pela mente. Quando consultamos o coração, nós acertamos. E quando a gente dá vazão ao nosso ser e troca essa vertente que eu estava colocando antes e bota o ser lá em cima, aí a gente tem um controle sobre a nossa vida, sobre as nossas ações e a gente pode dizer, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa que tem paz na vida. E sabe como a gente conquista esse ser? Para terminar a minha palestra, só existe uma forma, acalmando essa mente tagarela. Ensinando essa mente tagarela a calar a boca. Cala a boca, mente. Eu preciso de sossego. Eu preciso de paz. E a forma mais eficaz e eficiente de fazer isso é através da meditação. Infelizmente, não tem uma outra forma de você treinar a mente a silenciar se não for pela meditação. E eu sugiro uma meditação pequena, 5 minutos de meditação. Você entra no YouTube, você pode colocar lá meditação guiada de 5 minutos. Meditação guiada, vai aparecer um bocado. Você pega o que for melhor para você. Mas fica aqui o meu convite para que você faça meditação, para que você consiga acalmar essa mente. Porque se a gente não acalma a mente, a gente não consegue ter sabor pela vida, a gente não consegue ter paz. Mente e paz não combinam, elas não andam juntas. Se eu quero ter paz na minha vida, eu preciso silenciar a tagarelice da minha mente. E eu só consigo isso a partir da prática, onde eu vou desenvolver o hábito de meditar, onde eu vou desenvolver o hábito da meditação. E eu digo mais, não façam meditação à noite. Ah, Lucília, mas quando eu vou dormir eu coloco o fone de ouvido, eu fico ouvindo meditações até eu pegar no sono. Não façam isso, porque não adianta. A meditação ela precisa ser consciente. A sua consciência, a sua mente precisa compreender que naquele momento você está obrigando ela a se calar. Então, eu sugiro que seja feito de manhã ao acordar. E ainda nem na cama para não dormir nem cochilar, não. Tem que ser sentada mesmo, em algum lugar, se possível, coloca os pés no chão, ou senta e dobra os pés, né, como a posição de lótus, enfim, da forma que for melhor e mais confortável com tudo que a gente faça a meditação. Sabe por quê, gente? Quando a gente desperta esse ser dentro da gente, quando a gente chega em casa, por exemplo, vou dar um exemplo, quando a gente chega em casa, né, a gente quer tirar, a gente tira a bolsa, né, tira o sapato, quer tirar a roupa, às vezes tomar um banho, alguma coisa, você quer ficar à vontade. A gente teria que fazer isso com a nossa mente também. Chegar e dizer assim, mente, agora, ó, quieta aí um pouquinho, que agora eu quero ser coração, eu quero ser o meu ser, porque eu cheguei na minha casa. Sabe por quê? Para a mente, uma casa são só paredes, teto. Um abrigo para a mente. Quando eu trabalho o meu coração e eu passo a escutar meu coração,
essa mesma casa, ela se transforma em me fugiu a palavra. Para casa, a mente é só uma casa. Para o coração, ele é um lar. Quando eu entro na minha casa, essas 4 paredes se transformam num lar. E quando eu dou vazão ao meu ser, minha casa vira um templo. Percebe a diferença? É a explicação do sol. Se eu perguntar à minha mente o que é o sol, uma estrela que compõe que compõe o nosso sistema solar, lá, os planetas, que aquece, é responsável por aquecer a Terra, por dar luz durante o dia, é o Sol. Mas quando eu tenho o meu ser ativado em mim, eu vejo o Sol como um grande potencializador de cura, principalmente quando estamos enfermos, de energia, quando precisamos de energia, faz uso do Sol. 20 minutos no sol todos os dias para você ver quanta energia você tem, quanta energia se absorve dele. Tá doente? Enche uma garrafa de água, coloca no sol, 15 minutos a garrafa no sol e toma. Chama água solarizada. Essa água tem propriedades fantásticas, vocês não têm noção. Entende a diferença? Eu saio do meu mental, eu saio da minha lógica, eu saio dessa mente tagarela e eu começo a perceber a vida, eu começo a valorizar mais a minha vida e começo a ver as coisas mais ao meu redor. Ou seja, eu descubro a paz. E esse processo tem que ser de dentro para fora. Quando você descobre o ser, você acende uma luz dentro de você, na escuridão que estava dentro de você. Porque nenhuma luz fora de você vai te iluminar para dentro. A iluminação é de dentro para fora. E aí eu vou convidar vocês para o nosso momento de oração. Eu fico aqui com minha fala, com minha palestra de hoje, tá? Quem entrou por último, se puder, quem entrou agora, se puder voltar, pegar a palestra lá do início. Ficou linda a palestra. Um beijo para quem está mandando um beijo. Se puder voltar e ver a palestra, eu fico agradecida. Pelo meu relógio aqui, foram 25 minutos de palestra. Então, eu convido vocês agora para a gente fazer uma oração. E eu acho que eu vou fazer um pouco diferente. Acho que a gente vai fazer um pouquinho vou fazer uma demonstração de como a gente pode acalmar essa mente tagarela, né? Vamos fazer uma pequena meditaçãozinha e aí eu já emendo com a oração, prometo ser rápido, tá? Então, por favor, quem está me assistindo, se puder, pega um copo com água. Deixa um copo com água do lado, é sempre fundamental, importante, sempre quando vocês forem orar, mantenha um copo com água perto, tá? As bênçãos que vocês recebem também entram nessa água e essa água ela também passa por um processo de transmutação muito interessante. Então, quem puder, quem estiver sentado, senta confortável, ou cruza as pernas, ou deixa as pernas apoiadas no piso, no chão. É muito importante esse aterramento também, quem puder. Tenta relaxar ao máximo. Começa com respiração. Hoje a gente tem música. Deixa eu botar uma música. Vamos fazer 3 respirações conscientes. Respiração consciente, você inspira o ar, segura, conta até 4 e solta completamente o ar. Solta mais do que o que entra, tá? É normal, solta completamente. Mais uma vez, inspira, conta até 4 e solta o ar. Mais uma vez, inspira, conta até 4 e solta completamente esse ar. Pode continuar nesse processo de respiração, só normaliza ela. Quem tiver numa casa muito barulhenta, que tiver com fone de ouvido, para um pouquinho, foge para o banheiro, vai para o quintal, procura um canto nesse momento. E vai acalmando. Sente os teus pés, os dedos dos pés, dá uma leve movimentadazinha neles, ajustando eles. Relaxa teus pés. Sente uma energia, a energia das tuas pernas, ficando cada vez mais relaxadas.
Sente a energia da tua pelve, te dando sustento nesse momento. Se você está sentada, se você estiver deitada, apenas sente a tua pelve, a presença da tua pelve. Sente a energia do teu abdômen se movimentando com a respiração. Relaxa teu abdômen. Se a roupa estiver apertada, procura uma forma de folgar um pouquinho. Sente teu coração. Apenas sente que ele está aí, batendo forte, compassadamente. Relaxa tuas mãos. Faz um leve toque nos teus dedos. Sente a energia das tuas mãos. E relaxa tuas mãos juntamente com teus braços. Relaxa a feição da tua face, relaxa a tua boca, a tua testa, os teus olhos. Sente tudo relaxado. Até teu couro cabeludo, sente a tua cabeça relaxando. Dentro desse processo de relaxamento, imagina que lá do alto dos céus desce uma luz dourada. Vamos pensar na luz do sol? Aquele amarelo dourado, bem forte, quente, banhando todo o teu ser, todo o teu corpo, te relaxando ainda mais. E apenas respira e apenas deixa os pensamentos passarem. Os pensamentos que vêm, não dê atenção para eles. Deixa eles passando. E tá tudo bem. É esse o processo do relaxamento. Mas sente essa luz dourada te banhando, tomando conta de todo o quarto que você está, a sala, enfim, o espaço que você está. E imagina que a partir dessa luz agora Jesus Cristo se faz presente. Jesus Cristo agora te cobre com amor, te cobre com proteção, te cobre com muita presença, com muita segurança. Jesus Cristo agora pede para você confiar nele. Apenas confiar. Acalma a mente, sossega teus pensamentos. Porque a solução está bem pertinho. Mas para você enxergar, você só precisa acalmar tua mente e escutar o teu coração. Quando você escuta teu coração, é Jesus falando com você. Quando você acalma a tua mente, você está falando, Senhor, fala, que eu estou pronta para te escutar. Simples, simples assim. E é sobre essa energia gostosa que a gente agradece. Agradece a Deus por esse momento. Agradece a Deus pelo sol de todo dia, pela lua de todas as noites. Agradece a Deus pela nossa família, pelo nosso trabalho, por todos ao nosso redor. Agradece a Deus a dádiva da vida. Agradece a Jesus Cristo porque nunca nos abandona. Nunca nos abandonou, nunca nos abandona e nunca nos abandonará. Jesus Cristo está sempre, sempre, sempre
de mãos estendidas para nos guiar de volta à fonte, que é Deus. Permita que Jesus Cristo te guie. Mas Ele só pode fazer isso se você acalmar a tua mente e ouvir mais teu coração. Gratidão, amado Mestre Jesus, gratidão, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo perigo, de todo mal. Que assim seja. Amém. Quem conseguiu pegar água, pode beber. E dentro dessa energia gostosa, eu desejo a todos vocês que tenham um excelente dia, um excelente final de semana. Espero que tenham se conectado, que tenham sentido essa presença tão linda e amorosa de nosso amado Mestre, como eu senti. Um abraço bem forte para cada um de vocês e fica aqui o meu agradecimento por mais uma sexta-feira juntos. Fiquem todos com o nosso amado Mestre Jesus. Um abraço a todos.